Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Zetterman, eu sou terapeuta, trabalho com Theta Healing, aromaterapia, também trabalho com processos de coaching na busca do autoconhecimento. Faço parte do núcleo de esporte e saúde da CDL e hoje eu vim aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Eu sei que esse momento é um momento de bastante dificuldade para todos nós, onde a gente está precisando se reinventar e se readaptar. Então eu vou falar um pouquinho sobre medo. Então, se você quer saber um pouquinho mais de como enfrentar o medo nesses momentos de crise, continue assistindo esse vídeo. Então, pessoal, nesses momentos de crise, esse medo talvez ele fica um pouco maior. Como assim? A gente já tem os nossos medos no dia a dia, né? A gente às vezes tem o medo do dinheiro, às vezes tem o medo da morte, às vezes tem o medo de perder alguém querido. E nesses momentos de crise, principalmente quando a gente está falando de uma crise tão grande que nem a gente está passando por agora, esses medos eles vêm à flor da pele, eles vêm à tona mais fortes. Então agora é o momento, é um grande convite para que a gente possa olhar para isso. Primeiro, antes de olhar para isso, é importante que a gente perceba como que a gente reage ao medo. Agora talvez fica mais fácil porque esse medo está muito grande e a gente acaba percebendo mais fácil essas reações. Então no medo, normalmente a gente pode agir com raiva e sair fazendo, sair lutando, né? Em busca da nossa sobrevivência, né? Então, é como se a gente tivesse a opção luta ou fuga, né? Então a gente escolhe lutar e ir para frente. Então, o convite é para que você se perceba nesse movimento. Se você agora está fazendo um movimento com raiva de tudo, de todos e querendo que tudo volte ao normal porque isso atrapalhou sua vida, talvez você esteja colocando para fora essa raiva e essa talvez seja uma forma que você reaja ao medo. Outra forma que a gente tem, né, é a fuga. Então é fugir disso, é sair para o outro lado. Então assim, eu vou correr contra esse medo, eu não quero olhar para esse medo. Isso pode também acontecer. E uma terceira opção é eu me desconectar de mim, né? Que talvez quando gera mais questões de depressão, outras coisas mais profundas que podem vir decorrente a esse momento, porque esse momento vai acentuar muito as crises de ansiedade, de pânico, porque vai acentuar todos os sentimentos que a gente já tem no dia a dia. Tá? Então, por isso a gente precisa cuidar do nosso autoconhecimento, principalmente nesses momentos, porque agora as informações estão ali. Então, a terceira opção é quando a gente fica paralisado perante ao medo, sem saber o que fazer. Fica ali estátua e nada acontece, nada faz. Às vezes sabe o que tem que fazer, mas não faz, o medo paralisa. Talvez você possa parar um pouquinho agora, respirar fundo e talvez nesse tempo que passou de crise até agora, e talvez a gente ainda tenha alguma coisa por vir, você pensar de como você tem reagido com tudo isso até agora. Você sai com raiva atropelando tudo e querendo voltar a todo custo, você foge disso ou você paralisa. A gente tem essas três opções. Então isso já é uma grande questão de como a gente lida com o medo. Tá? E outra coisa que é importante a gente pensar na questão do medo é que o medo, normalmente alimentado pela nossa ansiedade, alimentado por outros fatores, ele vai crescendo, né? Como se fosse eu vou colocando várias potências nesse medo. Então o medo ele é real e ele é bom, porque o medo ele nos protege de fazer qualquer coisa. Então, uma pessoa que não tem medo, né, ela é inconsequente, ela não pondera as coisas. Então, o medo faz com que a gente pense, a gente avalie as situações. O medo faz com que eu tome cuidado nas minhas ações. Então, o medo ele não é o vilão, ele é bom. Só que quando a gente entra com várias questões, ansiedade, esses momentos de crise que acentua, a gente coloca uma roupa de vilão no medo e esse medo assusta mais do que ele é. Então, a grande questão é
que medo real é esse? Né? Depois que eu percebi como que eu reajo ao medo, o convite agora é perguntar que medo é esse? O medo é de faltar dinheiro? O medo é de passar fome? O medo é de morrer? O medo é de perder alguém importante da nossa vida? Então é importante a gente pensar nisso, por quê? Porque a partir do momento que eu sei qual que é o meu medo real, eu paro de colocar essas armaduras, monstrificando, vamos dizer assim, esse medo, e ele vira um medo só do que é. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho medo de perder alguém querido, eu posso olhar para isso e ver o que eu posso hoje fazer para que isso não aconteça. E daí eu vou lidar com uma parte que está sobre o meu controle. Talvez a gente possa pensar nessa situação do coronavírus, que é fazer a minha higiene, que é eu cuidar das coisas para eu não transmitir para essas pessoas. E outra que não está na minha mão, que é o cuidado que eles vão ter com eles mesmos. Então, aí eu posso abrir mão do que não é do meu controle e assumir o que é do meu controle, o que eu posso fazer e tomar as rédeas disso. Então, quando eu faço isso, eu acabo diminuindo a ansiedade, porque eu estou fazendo, eu estou agindo, eu estou em movimento no que eu controlo. Porque muitas vezes a gente, com isso, vai para um outro lado de querer fazer coisas que a gente não controla, querer tomar decisões pela sociedade inteira, tomar decisões pelo outro e tudo mais. Então gera mais medo e mais ansiedade. Então o convite é de olhar qual que é esse medo real. Eu tenho medo da questão financeira, tudo bem. Talvez realmente vamos passar por grandes dificuldades e a gente já está vendo isso. Mas o que eu hoje posso fazer? Como que eu posso, com o meu negócio, fazer diferente para que isso não aconteça? A crise, ela vem num momento justamente para convidar a gente para uma evolução. Né? Eu li até uma piadinha, né, que quem foi o responsável pela evolução digital da sua empresa, o coronavírus. Porque está todo mundo correndo para o digital. Uma coisa que já estava aí acessível, que a gente sempre tinha ponderações a se fazer. Então, qual é o convite que eu posso fazer, o que eu posso fazer na minha empresa que vá diminuir ou minimizar todas essas questões? Talvez a gente passe por essas questões, mas quando a gente olha para ela do jeito que elas são, parece que esse monstro, que era um bicho grande, ele começa a ficar uma situação ok de desafio. Né? O grande problema é quando a gente monstrifica de uma forma que a gente olha para aquele monstro e fala, meu Deus, como que eu vou passar por isso? Né? E nem passo, porque eu fico paralisado, porque eu já acredito que eu não dou conta. Então, a grande reflexão que eu tenho para trazer para vocês hoje com relação ao medo é isso. Né? Como que eu reajo com relação ao medo? E que medo real é esse? Né? Porque é importante saber esse medo real. E para fazer isso, a gente pode olhar e nos perguntando, mas essa situação, o que de pior pode acontecer se isso acontecer? Não, se a empresa não entrar dinheiro nos próximos meses, eu vou ter que demitir. E o que de pior pode acontecer se eu demitir? Pode ser que não entre... Daí daqui a pouco eu vou me perguntando e eu vejo que, cara, eu tenho medo de não ter recursos para suprir as necessidades básicas da minha família, por exemplo. Não que eu não me importe com os funcionários que trabalham comigo, não que eu não me importe com as pessoas, mas eu preciso olhar qual é o medo real, porque daí sim eu vou poder agir de acordo com ele. E daí eu vou olhar, mas hoje, com tudo que eu tenho, com todas as situações possíveis, eu tenho essa possibilidade? Não. Ou sim, pode ser que sim. O que eu posso fazer hoje para minimizar isso? É vender um carro, é vender uma casa, é vender ou não sei o que, é vender alguma coisa, é pedir dinheiro emprestado? Não sei. Mas é o que eu preciso olhar para isso. Porque o que eu vejo e percebo nos clientes que eu venho atendendo é que as pessoas acabam se perdendo dentro delas e acabam não conseguindo agir, não conseguindo fazer e fica só criticando algo maior, que não vai mudar em nada. Né? Criticando às vezes o governo, criticando
às vezes, o secretário, e não necessariamente politicamente falando, mas criticando o vizinho que faz isso, aquilo, ou, né? Então, a gente tem, esse é um grande momento para a gente olhar para a gente, que é um grande convite que a gente tem para evolução, e é um grande convite que a gente tem para fazer diferente. Com certeza, depois de todo esse movimento de crise, quando a poeira baixar, várias empresas vão sair fortalecidas. E talvez várias empresas não vão sair dessa ilesas, ou nem vão conseguir sair. Mas essas pessoas vão precisar se reinventar, elas vão continuar. Elas talvez tenham a oportunidade depois de dar a volta por cima. Talvez a gente perceba várias histórias que aconteceram com isso. Porque crises, elas são cíclicas, elas vão acontecer. Claro que talvez dessa proporção, hoje, que a gente vê, eu nunca tenha visto, com certeza, mas também nunca tenha escutado de perceber de uma forma tão grande. Mas isso só vai aumentando, porque é o grande convite da gente também poder olhar para dentro de nós. Olhar o que essa crise afeta dentro de nós. Então esse é o grande convite que eu tenho para fazer. E se você ficou interessado em saber um pouquinho mais e como lidar com esse medo e como enfrentar, eu faço um convite para você. Eu vou deixar outro vídeo gravado aqui com uma visualização para que a gente possa identificar esse medo, que a gente possa olhar para esse medo de uma forma a querer conhecer ele melhor, como se a gente fosse dar as mãos para esse medo e poder estar lado a lado com ele conduzindo na minha vida. E o que eu desejo para todo mundo nesse momento de crise é que a gente possa realmente superar todos esses desafios e que a gente possa se conectar realmente. Porque já dizia Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Valeu, pessoal, muito obrigado.